A seleção de Carlo Ancelotti está cada vez mais fechada, mas como sempre, o Brasil conta com várias promessas surgindo e que podem ser convocadas pela primeira vez em 2026. E nesse vídeo eu vou listar 5 dos principais nomes que podem ser chamados antes ou depois da Copa do Mundo. Algumas explicações antes de começar a lista. Eu tentei pegar um de cada posição para fechar em 5. Não tem exatamente, por exemplo, não vai ter um primeiro volante, não vai ter um ponta, mas foi mais ou menos para a gente focar em uma lista um pouco mais fechada. Os mais promissores que ainda não foram convocados, importante. Ah, mas fulano joga... Não, ainda não pode ter sido convocado. E chamei de jovem porque eu considero que ainda, por exemplo, tem jogador com 24 anos. Eu acho que até 25 você ainda pode chamar o cara de jovem, mas não se apeguem muito a esses números, são mais jogadores que ainda não foram convocados. E lembrando que esse ano tem Copa, então vários desses nomes podem surgir no próximo ciclo. O primeiro da lista é Luiz Júnior, goleiro de 24 anos do Villarreal. Primeiro vamos falar dos principais concorrentes. Alisson tem 33 anos e o Ederson tem 32. São idades ok para goleiros, mas dificilmente um goleiro é titular incontestável de uma seleção aos 36, aos 37 anos, que vai ser mais ou menos a idade que esses dois vão ter na próxima Copa do Mundo. Eu vejo ambos com possibilidade de continuarem sendo convocados, mas cada vez mais a gente precisa de um novo goleiro. Aí beleza, você tem vários nomes que já foram chamados. Hugo Souza, Lucas Perry, Bento, John, são goleiros promissores, alguns um pouco mais velhos, né, como o John, o Lucas Perry, mas eu quero focar no Luiz Júnior porque ele ainda não foi chamado e para mim ele já esteve em algum momento até acima desses citados aqui. Hoje eu acho que tá muito concorrido, né, de verdade essa posição. Ele pode ou não ser chamado antes da Copa do Mundo, mas com certeza é um nome que me chama muita atenção e que eu já citei várias vezes aqui no canal. Para ter uma noção, o Luiz Júnior, e esse dado aqui eu acho que é o que melhor representa a qualidade de um goleiro, porque o goleiro com mais defesas, ele pode ser um goleiro que simplesmente o time é muito exigido, o time dá muito espaço para os outros finalizarem, então obviamente ele vai fazer mais defesas. Um número que eu sempre gosto na hora de analisar goleiro é o percentual de defesas, ou seja, de quantas bolas que vão no gol, quantas ele defende. E no caso do Luiz Júnior, ele é o segundo melhor nessa estatística na La Liga, com 81,4%. Ele só fica atrás do Juan Garcia, do Barcelona, um dos melhores goleiros do mundo. Mas Samuel, mas pode ter várias defesas assim, sem muita dificuldade? Ok, podem, mas vê os melhores momentos, pesquisa aí os highlights, são várias em nível muito complexo. O Luiz Júnior, toda vez que eu vejo as defesas dele, pelo menos uma, duas, são defesas de um nível muito difícil e num nível muito competitivo, que é La Liga, que é Liga dos Campeões. Então o Luiz Júnior se mostra cada vez mais pronto. Ele é um bom pegador de pênaltis também. Claro, você vai achar falhas dele em um jogo ou outro, e todos esses que eu citei aqui também, Hugo Souza, Lucas Perry, Bento, John, todos eles têm alguma falha em algum momento nesses últimos meses, mas eu acho que o Luiz Júnior, se a gente pensar em goleiro promissor que ainda não foi convocado, ele é o principal nome que me vem na cabeça. Samuel, mas eu vou citar aqui, vou fazer menções ao longo desse vídeo, e no gol eu preciso fazer 2 menções. Gabriel Brazão, goleiro do Santos, foi um dos melhores goleiros no Brasileiro de 2025, também é jovem, eu ainda acho que ele falha um pouco mais do que o Luiz Júnior, e por isso eu priorizei o Luiz, mas obviamente também é um goleiro que pro futuro com certeza vai entrar cada vez mais no radar da seleção. E tem o Morisco, do Coritiba, outro que talvez seja um pouco desconhecido, mas fez uma baita Série B, tem apenas 21 anos e é o mais jovem deles, então é o que tem mais margem para evolução. Lembrando que o goleiro chega no auge ali para 27, 28 anos, e eu acredito que ele só precisa de um pouco mais de tempo, de um nível de competição maior numa Série A. Ele já foi especulado no Grupo City, no Flamengo, então, que também demonstrou interesse no Gabriel Brazão. Então, são 2 goleiros também pra gente ficar de olho, mas eu coloco o Luiz Júnior um pouquinho acima. Nosso segundo nome é Vitor Reis, zagueiro de 19 anos do Manchester City, que foi emprestado ao Girona. Eu já havia colocado ele, fiz um vídeo parecido com esse no começo do ano passado, só que aí ele foi vendido ao City, não teve muito espaço e obviamente não entrou muito no radar da seleção, mas está mostrando no clube espanhol que tem sim capacidade de ser convocado.
Não sei se para esse ciclo, porque a concorrência é muito pesada. Você tem Militão, Gabriel Magalhães, Bremer, Alexandro, Marquinhos, então são vários zagueiros de muita qualidade e o Vitor Reis ele vai precisar de um pouco mais de consistência, mas cara, pensando no próximo ciclo, eu acho que já até mesmo na próxima, depois da Copa, o Vitor Reis é um cara que eventualmente ele vai ser convocado, principalmente se ele voltar ao Manchester City no meio do ano e ter uma sequência como titular. Eu acho que a gente vai falar muito rapidamente do Vitor Reis. Beleza, a gente vai ter ali 2 convocações depois da Copa. Dos 5 nomes aqui, eu acho que ele é o menos possível, até porque ele é o mais novo também. Mas, e até pela concorrência. Mas, pô, pensando que no próximo ciclo, no começo de ciclos, a gente começa a convocar jogadores mais jovens, pensando lá na Copa de 2030, vários zagueiros aqui da seleção sofrem com problemas físicos. Marquinhos, Militão, Gabriel Magalhães, Bremer, não são zagueiros confiáveis em termos físicos, sofrem com muitas lesões. Então por isso eu coloquei o Vitor Reis aqui nessa lista. É um cara com muita capacidade de saída de bola, já demonstrava isso no Palmeiras e não foi à toa que foi para um time do Pepe Guardiola. E um dado que ajuda a demonstrar isso é que ele está entre os 10 melhores da La Liga com percentual de acerto de passes. Isso é um número que chama muito atenção no Vitor Reis. Ele tem muita capacidade de sair construindo, sair jogando desde trás e o nível de acerto dele também é muito grande. Mas ele também se destaca em números defensivos. Ele está entre os 3 com mais bloqueios de finalização na La Liga, ou seja, o cara entra na frente no momento da finalização, então ele está no top 3. É o 7º em número de cortes, que é basicamente quando a bola vem e o zagueiro rebate, ou um cruzamento e ele tira, ou seja, um zagueiro que vai bem por baixo, por cima, na saída de bola, é jovem, está num time com capacidade de crescer, né, que é o Manchester City, ou se continuar no Girona, o Savinho e o Ian Couto, por exemplo, eles foram lembrados pela seleção quando ainda estavam no Girona. E a temporada do Vitor Reis é tão boa que o Mundo Deportivo, o jornal espanhol, destacou ele. Abre aspas, o zagueiro brasileiro se transformou no jogador com mais minutos na temporada e é um pilar indiscutível para Michel, que é o técnico do Girona, apesar da sua juventude. Com o passar dos jogos, o brasileiro cresceu, evoluiu na leitura de jogo e na capacidade de sustentar a equipe em momentos delicados. Suas atuações foram de pior a melhor e hoje ele é uma referência da zaga. Então o Vitor Reis tem demonstrado muito potencial, ainda mais se conseguir minutos no City, a tendência é que ele seja convocado, talvez não no final desse ano, mas para 2027, com certeza no próximo ciclo é um cara que tem muita chance de aparecer na seleção. E para fazer uma menção aqui na zaga, vocês viram aí provavelmente que o Nathan, zagueiro do Betis, apareceu em algumas estatísticas até acima do Vitor Reis. Ele que é um zagueiro de 24 anos, também já vem fazendo algumas boas temporadas pelo clube espanhol. Eu acho que é um cara para a gente ficar de olho sim, mas pensando em seleção, talvez ele já esteja no auge ou chegando muito próximo, enquanto o Vitor Reis tem uma margem de evolução um pouco maior. Então por isso eu coloquei o Vitor Reis na frente, mas pensando em zagueiros jovens que ainda não foram convocados, eu citaria o Nathan também. Se você está curtindo esse vídeo, não esqueça de deixar o like, é muito importante para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. E se você é novo por aqui, fica o convite para conhecer o canal. Se você curte o tema seleção brasileira, se inscreva, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Ano de Copa vai ter muita coisa legal por aqui. Bora pro terceiro nome aqui. Esse aqui também tem muita chance de ser convocado esse ano, e eu diria até antes da Copa. Os 3 próximos aqui são caras que tem muita chance de aparecer na próxima convocação, talvez o segundo um pouco menos. O terceiro nome é Kaique, lateral esquerdo de 22 anos do Cruzeiro. Esse é muito forte fisicamente, muito bom defensivamente, tem uma característica que o Carlo Ancelotti gosta, e a tendência é que o Carleto continue no comando da seleção depois da Copa, então por isso também o Kaique entra por aqui. Tem apenas 22 anos, já foi especulado em Porto, Como, dificilmente vai ficar no Cruzeiro até o final desse ano, acho difícil, e tem uma outra questão, um dos favoritos do Ancelotti na posição, o Alexandro, com certeza não vai disputar o próximo ciclo, então é uma vaga a mais que se abre. E pensando em concorrentes na seleção, você tem nomes que não são tão confiáveis, tirando o Douglas Santos, que fez boas atuações, o Caio Henrique ainda oscila, o Carlos Augusto também, Arana caiu muito de rendimento, Abner também lá no Lyon, então tem um espaço ali para o Kaique ser convocado, ele que já demonstrou uma consistência muito grande ao longo de 2025. E para ter noção, eu separei alguns números dele aqui. Ele foi o 7º com mais interceptações no Brasileiro de 2025. Então mostra mais uma vez a capacidade que ele tem, a agilidade de interceptação. E
o líder em desarmes no Brasileiro, excelente número aqui, no números total, né? Não na média, com 75 desarmes o Kaique, então se destacando muito defensivamente, mas ele também conseguiu participar de gols lá na frente, foram 5 assistências e 1 gol em 51 jogos na temporada passada. Eu acho que talvez ofensivamente ele não seja tão criativo assim como um Caio Henrique, por exemplo, como o próprio, talvez o Arana no auge tenha sido melhor, mas se ele melhorar um pouquinho mais essa questão da chegada à frente, é um lateral que tem tudo para ser um excelente lateral esquerdo na Europa, eu diria. Não sei se para bater em time gigante, mas com certeza time médio ali, de grande patamar, o Kaique tem condição, e eu acho que ele tá cada vez mais próximo de ser convocado, e se ele mantiver o nível nesse começo de ano que ele teve no final do ano passado, a gente vai falar seriamente em colocar ele na próxima lista da seleção brasileira, que vai sair em março, fevereiro. Uma menção aqui, eu queria muito ter citado o Arthur do Leverkusen, que tem apenas 22 anos, mas ele já foi convocado pelo Ramon Menezes, e por isso eu não considerei ele nessa lista. O quarto nome é Breno Bidon, meio-campista de apenas 20 anos do Corinthians, um cara dos caras mais falados nesse final de temporada, muito pela jogada que ele fez no final da Copa do Brasil. Sensacional, né? Você pegar de costas, ter um drible desse, é de um nível de criatividade, de improviso muito grande, e mostra a qualidade e o potencial que o Breno Bidon tem. E eu coloco ele nessa lista também muito por ter uma característica que quase nenhum meio-campista da seleção brasileira tem hoje, que é de mais passe, de mais aproximação, de pausa, de poder atuar em qualquer posição do meio de campo. Ele terminou a temporada jogando mais como um camisa 10, mas eu vejo ele mais como um 8 na seleção, aquele cara de mais cadência, até porque, por exemplo, o Bruno, que é um baita meio-campista, um dos melhores que a gente tem, mas ele é de muita aceleração. E para a reserva do Bruno, os concorrentes, eles também não têm essa característica de mais armação. São João Gomes, Joelinton, Ederson, são jogadores que se destacam mais pela capacidade física de destruição do que pela capacidade de criação. E o Breno Bidon já é o contrário, né? Ele precisa evoluir um pouquinho fisicamente para chegar no mais alto patamar, mas já mostrou nessa temporada pelo Corinthians, talvez sendo um dos melhores jogadores do Timão nessa reta final, que ele tem toda a capacidade de ser convocado. Muita gente já pede ele na seleção. Eu acho que talvez para esse ciclo, para essa Copa, tá apertado, porque são 6 meses, ele, como eu disse, tem que evoluir fisicamente, talvez um pouco mais de constância, tem uma briga ali com o Andrei, com o Fabinho também, que são jogadores um pouco mais consolidados no futebol europeu, no futebol mundial. Então acho que para esse ano talvez seja um pouco difícil, a não ser que ele realmente suba muito mais o nível ainda em 2026, mas cara, para pensar no próximo ciclo, eu já começaria com o Breno Bidon, independentemente da questão física. Eu acho que pro próximo ciclo ele tem totais chances de ser convocado assim que acabar a Copa do Mundo. E é um cara que tem muita visão de jogo que não dá para expressar tanto em números, então nem vou trazer aqui números dele, porque realmente, se você pegar as estatísticas das competições, ele não aparece como um destaque, foi apenas um gol, teve apenas um gol e uma assistência, mas é mais a qualidade de jogo dele que me fez colocar ele nessa lista. E como uma pequena menção aqui, vou citar o Ângelo do Al Nassr, que era ponta direita, e Santos jogou também lá na França. Ele se tornou um meia bem participativo ofensivamente, com 4 gols e 6 assistências em 21 jogos lá no Al Nassr, no momento em que eu gravo. Mas acho que ainda está um pouco distante. Vamos ver como é que vai ser a evolução do Ângelo, para quem sabe também surgir aí como um potencial meia para a seleção brasileira. E o quinto é o nome mais falado no momento em que eu gravo esse vídeo, o Igor Thiago, centroavante de 24 anos do Brentford. Como eu disse, nem é tão jovem assim como o Luiz Júnior também, os dois têm 24 anos, mas o cara teve uma lesão gravíssima na temporada passada e poderia ter tido esse salto um pouco antes. Cria do Cruzeiro, passou também pelo Clube Bruges lá da Bélgica, se destacou lá e agora é simplesmente o vice-artilheiro da Premier League. Eu tenho falado sobre ele aqui, quem acompanha o canal já conhece muito o Igor Thiago, venho falado sobre ele semana após semana no Radar da Seleção, que é um quadro semanal que a gente acompanha os destaques da seleção, e o Igor tem 15 gols em 21 jogos na temporada, sendo 14 deles na Premier League. Ele é o vice-artilheiro, atrás somente do Haaland, então nem conta, né? Porque se ficar atrás do Haaland é mais do que natural. E para vocês terem uma noção, Igor Thiago acertou 20 chutes ao gol e fez 14 gols na Premier League, o que mostra um nível de acerto muito grande. E não só isso, mostra também um nível de posicionamento,
de saber quando finalizar e de acerto muito grande. O Igor Thiago, ele se destaca muito por estar ali na condição certa, na posição certa para aproveitar as chances que ele tem. Ok, que desses 14 gols, 5 foram de pênaltis, mas não tira o mérito dele em vários desses lances. São gol de esquerda, de cabeça, de primeira, conduzindo a bola. Então é um repertório muito grande. E ele ainda vai se tornar nessa temporada o brasileiro com mais gols em uma única edição da Premier League. Firmino, Matheus Cunha, Gabriel Jesus, nenhum desses. Igor Thiago, falta somente um gol para ele empatar com o Matheus Cunha, que fez 15 na temporada passada. E aí, Igor Thiago, provavelmente, muito dificilmente, ele não vai fazer pelo menos aí mais 3, 4 gols. Eu acho que ele tem tudo até para passar dos 20 gols nessa temporada. Tecnicamente não é um primor, mas também não é grosso. É um cara que sabe fazer o pivô, sabe jogar de costas, e é muito importante você ter um cara desse tipo na seleção brasileira. E o Igor Thiago se encaixa perfeitamente, assim como o Igor Jesus, o Pedro, o Richarlison mais ou menos, né? Mas o Ancelotti vê o Richarlison mais como um cara de área, o Evanilson. Então esses são os concorrentes do Igor Thiago e, obviamente, ele tem sido com mais faro de gols. O que falta agora é consistência, fazer grandes atuações também, não só pelo gol, mas talvez mostrar um pouco mais de repertório fora da área, fazer gols contra grandes times sem ser de pênalti. Acho que tudo isso pode contar para o Igor Thiago aparecer já na próxima convocação, mas se não aparecer, ele vai continuar no radar depois da Copa do Mundo. E eu não poderia deixar de citar aqui outros 3 centroavantes. Rayan, esse também tem muita chance, despontou aqui como um dos melhores do futebol brasileiro na última temporada, sabe jogar como ponta direita, sabe jogar como centroavante, finaliza bem de fora da área, dribla, um dos caras mais completos que a gente tem e que rapidinho vai estar lá na Europa. Rayan também é um nome que tem muita chance de ser convocado ainda em 2026. Assim como o Marcos Leonardo, artilheiro na Arábia, característica muito próxima do Caio Jorge, do Vitor Roque, e que é questão de tempo também para entrar cada vez mais no radar, ainda mais se ele voltar ao Flamengo, ser titular, aí a galera vai pedir mesmo ele na seleção. Então é um centroavante muito técnico também, mas está concorrido. Tem ali Vitor Roque, Caio Jorge, João Pedro, Endrick, então tem muita gente para essa posição. E para fechar o nosso vídeo, Igor Paixão, eu não citei porque ele já tem um pouquinho mais velho, 25 anos, já é um cara um pouco mais rodado, ele se destacou muito no Feyenoord na temporada passada, nessa vem fazendo tem ótimos números também pelo Olympique de Marseille lá na França. É que o Brasil tem muitos pontas também, o que dificulta, né? Martinelli, Rafinha, Rodrigo, Vini, e ele joga mais na ponta esquerda, que é a posição ali que a gente tem Rodrigo, Rafinha e Vini, que são 3 dos melhores jogadores da seleção, mas acho que o Igor também é um nome pra gente ficar de olho. Em breve aí pode ser que ele apareça na seleção brasileira. Mas comenta aí, qual desses você acha que tem mais chance de ser convocado? E se você gostou desse vídeo, vou deixar aqui a sugestão das 10 maiores promessas da seleção. Acho que vocês vão gostar também. Eu vou nessa, um abraço e até a próxima.